Vamos fazer agora uma sinopse da aula número 5 da matéria de administração da igreja. Muito bem, vamos tratar hoje de gestão de conflitos e resolução de problemas. Conflitos acontecerão dentro da igreja. E nós precisamos gerir e administrar a resolução desses conflitos para promover harmonia, entendimento mútuo e unidade dentro da comunidade. Para isso, nós temos que adotar algumas práticas importantes. Número um, comunicação aberta e transparente. Os membros da igreja tem que estar à vontade para poder expressar preocupações, ideias e opiniões de forma respeitosa e construtiva. Escuta ativa. Precisamos praticar a escuta ativa na resolução de problemas, ouvindo atentamente todas as partes envolvidas para compreender suas perspectivas, preocupações e necessidades. Mediação e conciliação. Designar mediadores neutros e imparciais para ajudar a facilitar a resolução de conflito entre os membros da igreja. Abordagem bíblica. Aplicar princípios bíblicos de amor, perdão, reconciliação, respeito mútuo na resolução dos conflitos, buscando soluções que promovam a restauração dos relacionamentos e a unidade da comunidade. Estabelecimento de protocolos. Desenvolver protocolos e procedimentos claros para lidar com conflitos na igreja, incluindo canais de comunicação, etapas de resolução de conflitos e recursos disponíveis para mediação. Por exemplo, se vier uma pessoa procurar você para falar mal de outra, né, você deve perguntar a ela: você já falou isso com aquela pessoa? Se você já foi com ele conversar entre ti e ele só? Então, se você ainda não foi, eu recomendo você que faça isso. E depois, se ele não te ouvir, então você pode vir falar comigo e nós vamos tentar te ajudar, né? Treinamento e capacitação, né? Precisamos treinar pessoas para ajudar na resolução de conflitos, a desenvolver comunicação eficiente e construir relacionamentos saudáveis. Cultura de respeito e tolerância. Precisamos ensinar as pessoas a respeitar e ser tolerantes com a diversidade de opiniões. Nem todos que discordam de nós deverão ser encarados como nossos inimigos. Nós precisamos aprender a conviver com pessoas diferentes de nós. Aconselhamento pastoral, né? Oferecer aconselhamento pastoral para a resolução de conflitos. Ok, políticas e procedimentos. A igreja, com o passar dos anos, estabelecerá algumas políticas e procedimentos para lidar com certos assuntos, né? Então, gestão financeira, como que ela vai lidar com a questão financeira, arrecadação de ofertas, relatórios, administração dos recursos, recursos humanos, né? Quais serão as diretrizes que a igreja seguirá para contratar pessoas para trabalhar, avaliar o desempenho, cuidar da remuneração, benefícios, política de férias, assuntos disciplinares e até demissões de voluntários e funcionários. Políticas de segurança, né? Como é que nós vamos proteger os membros da igreja em situações de emergência, incêndio, etc. A gestão das instalações da igreja, questão da limpeza, da segurança e também a conformidade com as normas da prefeitura em relação à construção.
Liturgia e adoração. Políticas relacionadas ao culto, a escolha de hinos, a seleção de músicas, participação de membros da congregação e protocolos preparativos para o batismo, para a ceia. Outra área que precisa ser cuidada é a comunicação e mídia. Então, temos que ter diretrizes para gerir, né, esse departamento de mídia, de comunicação, né, principalmente a questão da proteção dos dados, né? Assistência social, ministério pastoral, quais serão as políticas para lidar com visitas pastorais, aconselhamento, cuidado com os necessitados, etc. Participação e governança, né? Então, também precisamos ter políticas ligadas a essa questão. Como são tomadas as decisões congregacionais, como são eleitos líderes, formação de comitês e conselhos, como acontece, etc. A igreja também precisa cuidar de uma parte muito importante chamada manutenção de registros. Os registros da igreja são importantes, né? Quem são os membros, quando entraram, quando foram demitidos da igreja, qual a razão? Foi por carta, foi por disciplina, foi ah, por morte? Qual é a razão que a pessoa deixou de ser membro da igreja? Então, registro de membros, nome, endereço, data de batismo, histórico familiar, registros financeiros também devem ser devidamente guardados, não, principalmente os balanços anuais. Eu sei que a partir de 5 anos de tempo, não precisamos guardar mais os recursos, né? De 5 anos para trás podem ser descartados os relatórios, mas os relatórios principais, os balanços anuais, devem ser bem guardados. Precisamos registrar os batismos, casamentos, funerais, incluindo as datas, os participantes, né, o registro da participação em atividades, aqueles que fizeram cursos, que participaram de certos departamentos, ministérios, devemos saber como e quando essas pessoas serviram. Registro de participação em atividades, né, estudos bíblicos, reuniões, eventos, etc. Registro de ministério e serviço voluntário, quais pessoas estiveram envolvidas em quais ministérios e por quanto tempo, né? Registro de treinamento e educação religiosa, quantos fizeram curso para professor, para pedagogia ou alguma outra área específica dentro da igreja. Registros de correspondência, cartas recebidas, cartas enviadas, precisam ser catalogadas e guardadas. E também o registro histórico da igreja, eventos especiais, pastores que passaram pela igreja, fotos que marcaram dias especiais, tudo isso deve ser catalogado e guardado para a história da igreja, né? Revisão e atualização. É necessário uma avaliação periódica do plano de administração da igreja. Podemos melhorar muito. Há aplicativos, há sistemas hoje que nos ajudam a administrar a igreja de forma eletrônica, né? A avaliação de necessidades deve ser revista e atualizada, a revisão de objetivos da igreja no médio, no curto, no longo prazo, também análise de recursos, né? Quais recursos temos disponíveis, incluindo finanças, voluntários, espaço, para podermos avançar, tentando alcançar novas pessoas. Identificação de riscos, né, os riscos que a igreja corre, que ela pode enfrentar, desafios financeiros, mudança na comunidade,
conflitos internos, questões legais, desenvolva estratégias para minimizar esses riscos. Planejamento financeiro é o orçamento anual que deve ser feito e deve ser revisado de acordo com os objetivos e necessidades da igreja. Desenvolvimento de liderança, desenvolva planos para o desenvolvimento contínuo da liderança da igreja, incluindo treinamento, capacitação, mentoria para líderes e voluntários, visando estabelecer competências necessárias para liderar eficazmente a congregação. Comunicação e envolvimento. Refine os sistemas de comunicação e integração de pessoas na igreja, para que ele faça bem o seu trabalho. Ok, revisão de políticas e procedimentos. As políticas e procedimentos em diversas áreas devem ser revistas. Algumas atualizações necessárias, vou citar aqui algumas áreas em que devemos estar atentos para atualizações. Primeira, infraestrutura e manutenção, né? O prédio da igreja, sistema elétrico, hidráulico, ar-condicionado, identifique qualquer necessidade de reparo e manutenção ou atualização. Tecnologia e equipamentos. A igreja tem uma série de equipamentos de vídeo, de áudio, projeção, iluminação, também instrumentos musicais, tudo deve ser modernizado no tempo certo e melhorado. Acessibilidade. Temos que verificar, né, se as instalações garantem a acessibilidade a todos os membros da comunidade, idosos, deficientes, famílias com crianças pequenas. Devemos fazer os ajustes necessários para cuidar dessas pessoas, né? Segurança, revisar se o nosso prédio realmente oferece segurança, sistemas de segurança, alarme, câmeras, né? E até mesmo combate a incêndio, etc. Espaço para crianças e jovens, devemos ter espaços seguros e acolhedores para crianças e jovens, e espaços que sejam seguros. Programas e ministérios. Avalie seus programas e ministérios. Estamos alcançando os nossos alvos? Estamos alcançando as pessoas realmente? Se não, o que podemos fazer para que isso aconteça, né? Também a comunicação e engajamento devem passar por melhorias, melhorar a comunicação que é feita com os membros através de boletins e mensagens, etc., né? E até mesmo usando sites e aplicativos para isso. E, finalmente, precisamos estar atentos aos princípios de organização pessoal. Precisamos definir metas claras todos os dias, fazer uma lista a partir das coisas que são mais importantes, numerar em ordem de importância, número 1 que é mais importante, número 2 é menos um pouco, e assim por diante, e perseguir cada dia as metas mais importantes. No planejamento, dedique tempo regular para planejar suas atividades e projetos. Isso pode incluir lista de tarefas, criação de agendas, estabelecimento de prazos. Priorização. Identifique as tarefas e projetos mais importantes e urgentes e dê-lhes prioridade. Ataque primeiro aquilo que é mais importante. Número 4, delegação. Reconheça suas próprias limitações, aprenda a delegar tarefas para outras pessoas, quando apropriado. Isso libera tempo para você se concentrar em questões estratégicas e de liderança. Gerenciamento do tempo. Desenvolva habilidades de gerenciamento do tempo para aproveitar ao máximo cada dia. Isso inclui uso de cronogramas,
a prática de um agrupamento de tarefas semelhantes e a eliminação de distrações. Manutenção de hábitos saudáveis. Cuide bem de si mesmo. Vá dormir cedo, durma o tempo necessário para descansar, alimente-se de uma forma saudável e ainda reserve tempo para se exercitar e para descansar. Aprendizado contínuo, né? O líder deve colocar no seu coração o desejo de aprender sempre. Então, ele deve se dedicar à leitura de livros, a realizar cursos e se preparar cada vez melhor para servir a igreja. A flexibilidade, uma coisa importante quando fazemos a nossa organização pessoal é estar aberto para adaptações que muitas vezes vêm e temos que fazer. Então, flexibilidade é a palavra certa. Quando as coisas parecem que saíram do trilho, mas precisamos retornar sem maiores traumas. Avaliação regular. Precisamos nos autoavaliar regularmente para ver se não estamos fora dos trilhos, se não estamos indo para lugar nenhum, né? E precisamos então reavaliar e redirecionar os nossos esforços. E, finalmente, a automatização e otimização. Há muitos processos hoje de administração que são automáticos, aplicativos que devemos usar para administrar a igreja. E eles poderão certamente facilitar em muito o trabalho do líder e administrador eclesiástico. Nós vamos encerrando assim a nossa matéria e desejamos que Deus abençoe a todos. Amém.